Olá pessoal, a gente vai falar sobre contratos de trabalho. Meu nome é Ramon Lacerda, sou advogado aqui em Portugal, advogado no Brasil desde 2012 e esse tema acaba se fazendo importante porque a maioria das pessoas que vêm para aqui para Portugal, elas acabam vindo principalmente para buscar trabalho. E ocorre que os empresários, de modo geral, acabam adotando hoje uma modalidade de contratação através de recibos verdes, que é a famosa prestação de serviço. É importante mencionar aqui duas questões. A primeira delas é, para que se haja um contrato de trabalho, tem que se haver uma relação de trabalho que determine se o período de trabalho vai ser realizado, as atribuições que vão ser dadas a alguém, os moldes em que ele vai fazer isso, e tudo isso se consolida através de um documento escrito, que é o contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho deve ser realizado e entregue no máximo de 60 dias ao trabalhador, respeitando a norma do direito de informação constante no Código do Trabalho. O que ocorre bastante hoje é que as pessoas vêm aqui a Portugal, começam a trabalhar e se pede a elas, na verdade, ao invés de fazer-se o contrato de trabalho, que se emitam recibos verdes. E isso acaba acarretando uma série de problemas jurídicos, tanto para quem realiza o trabalho como para a empresa que fornece. Tem que considerar que quem está na prestação de serviço vai ter que descontar da retribuição que recebeu, do salário que recebeu, o valor da previdência. Então o que acontece? Você está ganhando 705 euros, às vezes trabalhando numa jornada de trabalho muito superior a 8 horas, sem intervalo entre a jornada, porque se você está trabalhando como prestador de serviço, tecnicamente sua relação laboral está muito mais frágil. Isso, no caso, ela ser fraudada, se for de fato uma relação de trabalho falseada como uma relação de prestador de serviço. Então o que ocorre você vai ter um desconto ainda sobre o que você recebe da sua previdência, lembrando que isso costuma passar desapercebido, porque o primeiro ano de atividade aberta, que consolida na prestação de serviço, é isento de pagamento de imposto de renda e isento de segurança social. Então, o que ocorre? As pessoas costumam achar que não tem descontos. E aí, no segundo ano, começam a ver os descontos, começam a ver os problemas e as declarações obrigatórias de IVA trimestral, mensal e do imposto de renda anual. Então, é importante, de fato, que você tenha um contrato de trabalho constituído da forma devida e você entender o que você precisa para poder formalizar esse contrato de trabalho. Exato, Dr. Ramon. E eu acredito que a melhor maneira, e talvez a única maneira de se identificar essa descaracterização da relação trabalhista é, de fato, verificar como foi constituído esse contrato e quais documentos que foram apresentados. Primeiramente, um contrato de trabalho, ele pressupõe que a pessoa vai ser subordinada, vai ter um trabalho subordinado, então ela teria que apresentar o seu NIF, que é o número de identificação fiscal, o seu NIS, que é o número da segurança social, e uma conta de banco, geralmente portuguesa, para receber seus rendimentos. O que ocorre é que quando o seu, na teoria, empregador, ele solicitar que você haja uma atividade, é um documento aqui em Portugal que vai permitir que o senhor preste serviços e que a partir disso comece a emitir recibos verdes, ele está com o intuito de descaracterizar essa relação trabalhista. Correto? Correto. Inclusive, isso é muito relevante porque a quantidade de imigrantes que chega hoje aqui em Portugal precisando de trabalho e que normalmente, em razão dessa fragilidade, de chegar e precisar procurar trabalho, estar numa situação de hipossuficiência, acaba aceitando essa desconstituição porque precisa do trabalho. Mas lembrando que a situação que vai ser analisada aqui é sempre a substância sobre a forma, ou seja, se de fato caracteriza-se ali uma relação de trabalho, o trabalhador, e nesse caso eu falo com muita propriedade disso, o trabalhador vai poder depois ingressar em juízo para tentar perquerir seus direitos. E isso pode custar imenso para a empresa, pode custar bastante para a empresa. Em que sentido? Existe um artigo que eu gosto muito dele, que é o 390 do Código de Trabalho, que determina que se não há contrato de trabalho, não há os procedimentos corretos para o despedimento, esse despedimento, em certo nível, você considera ilícito. E aqui em Portugal, até por uma questão de consagração da Constituição, na manutenção da relação de trabalho, Portugal tem talvez uma das legislações mais protecionistas ao direito de trabalho, no sentido de que você não pode simplesmente, que nem nos moldes americanos, dizer, olha, põe-se para fora, está demitido. Você não pode simplesmente pagar as horas que faltam ali. Em Portugal, você só consegue demitir alguém se você conseguir justificar isso, se tiver uma justa causa. Ou nas situações excepcionais que são da extinção do posto de trabalho, do encerramento de uma sede, de uma unidade, ou se você tiver uma situação que faça parte do próprio escopo da empresa. Mas se mantendo-se as regras de trabalho ali, mantendo os postos de trabalho, mantendo as unidades de trabalho, Portugal não permite demitir ninguém sem justa causa, sob pena de ser considerado um despedimento ilícito e ter que se pagar, por exemplo, todas as retribuições, e por isso eu quero dizer os salários, que
que são devidos até desde o protocolo da petição laboral, uma ação emergente de contrato de trabalho, até o trânsito de julgado. Perceba, isso é uma figura extremamente importante para que os empresários percebam o quanto essa informalidade, quanto essa fraude à relação de trabalho pode custar caro. Se você perceber, no direito português, o contrato de trabalho ele é extremamente eficiente no sentido de proteger as duas partes. Tanto protege o trabalhador, e nisso você pode colocar, por exemplo, o salário mínimo aqui é 705. Mas você pode fazer, por exemplo, um contrato de trabalho determinando que a carga horária é pela metade, você vai pagar 350 àquela pessoa. Você pode determinar um termo de contrato de trabalho de 6 meses, de modo que você não... É diferente do Brasil, que você tem que permanecer com aquela pessoa por muito tempo, a indenização para demitir aquela pessoa é muito alta, tem a multa dos 40% da FGTS, tem uma série de proibições para demissão no Brasil. Aqui, de fato, há uma primazia da excelência, da vontade das partes na realização do contrato. Então, é muito melhor que você tenha uma assessoria para a formalização desses contratos e que você leve isso para o trabalhador de uma forma honesta, de uma forma real, mesmo que você conceda um part-time ou um full-time, mas que você vai estar acobertado. Se você tem um período experimental, que também vai estar previsto nesse contrato de trabalho, que protege bastante o trabalhador e o empresário nesse período, por inaptidão ou por qualquer outro motivo, ou mesmo sem motivo algum, você pode demitir o trabalhador sem muitos problemas, bastando pagar o período que já está trabalhado, etc. Mas o ponto é, se você, por achar que a não feitura do contrato de trabalho vai estar, na verdade, lhe protegendo, vai estar, na verdade, deixando sua empresa em descoberto, podendo trazer prejuízos absurdos. Pense que um processo judicial pode durar de 1 a 2 anos, ou 3 anos, 4 anos, dependendo da quantidade de recursos que exista, você vai ter uma série de problemas. Primeiro que você vai ter que contratar um advogado para fazer sua defesa. Segundo que você vai ter que pagar, de fato, todos os direitos laborais que são devidos ao trabalhador, lembrando que esses direitos todos são indisponíveis, então não pode ser feito, inclusive, nenhum tipo de tratado, acordo, que seja prejudicial ao trabalhador sobre essa parte de direitos indisponíveis, o que também é muito prejudicial, que significa dizer que no final você vai estar devendo a mesma coisa, independente de estar com isso regulamentado ou não, e no final das contas entra a demissão. E o trânsito julgado do processo, o trânsito julgado, perceba, vai desde do ingresso do processo até os recursos, até ter uma decisão judicial na qual não caiba mais recurso. Isso pode demorar 2 anos. Se você contratou aquela pessoa, vamos supor, para pagar 705 euros, ao longo de 2 anos você está devendo aí pelo menos mais 14 mil euros àquela pessoa. E o nome disso é salário intercalar, previsto no artigo 390. Esse, na verdade, eu falo como advogado empresarial, seria o maior risco para que essa empresa não formalize os contratos de trabalho. Então, existe aqui um binômio. Existe, primeiro, a seriedade da empresa, dever dela de lealdade, cuidado, de verdade, previsto no artigo 64 do Código de Sociedades Comerciais. A atuação do sócio, que pode ser considerada, inclusive, ilegal ou ilícita, do ponto de vista do dever de gestão, correto, de contratação das pessoas que estão em contrato de trabalho de forma apurada, daquilo se precisa de um contrato escrito, lembrando que a empresa tem potencial econômico, intelectual e financeiro para se fazer esse contrato de trabalho. E por último, a questão das contraordenações, evitar que a empresa sofra coimas por fiscalização laboral ou por fiscalização da autoridade tributária, lembrando que isso ocorre com muita frequência aqui em Portugal e existem muitas formas de se comprovar. Existe, na verdade, Dr. Felipe, uma presunção de laboralidade prevista no artigo 11, que de fato, se a pessoa tem atos de trabalho, tem farda daquela empresa, se você pagar em cash, isso também não é um impeditivo para se comprovar a relação de trabalho. Lembrando que, por exemplo, tem uma situação nossa que o cliente toda vez que recebia o salário, a retribuição, ia depois ao banco e depositava. A gente usou aqueles extratos bancários para mostrar que todo dia 3, dia 5, ele depositava mais ou menos a mesma quantia no banco, e ali se consegue comprovar de forma muito tranquila essa laboralidade. De modo que isso acaba sendo muito prejudicial para a empresa e para o próprio trabalhador, que vai ficar sem recurso para poder fazer os atos da vida comum. Então, essa fraude à relação de trabalho, através da emissão de recibos verdes, ela não só é prejudicial para o próprio trabalhador, que vai ter que enfrentar imenso organização pessoal, sem ter capital para isso, né? Eu digo no sentido de talvez até precisar de uma contabilidade organizada, caso ele tenha muitas despesas,
ou de ter que fazer as declarações da autoridade tributária, que são inúmeras aqui em Portugal. Então é muito difícil ter que se exigir isso a quem, principalmente a quem chegou imigrante, não conhece a legislação portuguesa e vai trabalhar. Mas ocorre que essa pessoa, procurando depois uma assessoria, ela vai ser tranquilamente, facilmente informada sobre isso. Então, parte do pressuposto de que a empresa é séria, que tem que ter os contratos de trabalho devidamente efetuados. Isso protege sobremaneira a empresa, ao contrário do que se pensa, né? De que vai ter muito contrato de trabalho, vai ter muita segurança social, vai ter que comprovar muita despesa. Mas a verdade é que se presume sempre que os atos realizados devem existir no sentido de corresponder com a realidade. Então, o ideal é que se haja contrato de trabalho, como o Dr. Felipe falou, o trabalhador também tem que cumprir a parte dele. O dever de informação ele é bilateral, né? É um contrato sinalagmático. Ele traz deveres e obrigações para ambas as partes. E o trabalhador tem que informar, por exemplo, o endereço em que ele reside. Ele tem que manter a empresa informada sobre essas alterações de morada, de endereço. Caso contrário, isso aqui também é muito interessante. Se o trabalhador, doutor Felipe, sair do local de morada dele e for morar em outro sítio, em outro local, e a empresa notificar ele, por exemplo, de um processo de despedimento, de uma nota de despedimento, e ele não estiver mais naquele local, se ele não comunicou à empresa que ele teve uma alteração de morada, aquela notificação mandada por AR para o local de morada do trabalhador vai ser considerada válida. Então perceba, é um contrato que traz obrigações e deveres para ambas as partes. E, Dr. Ramon, vamos destacar, saindo um pouco da seara da proteção da empresa e voltando um pouco para o trabalhador, que aquela pessoa que se submete a uma relação de trabalho, ela vai ter direito ao gozo de férias, a subsídio de Natal, subsídio de verão, que são aqui na realidade o 13º e 14º salário em Portugal. Ela vai ter direito a gozo de horas extras, estabilidade no emprego, igual o Dr. Ramon mencionou, para ser demitido teria que haver uma justa causa. Então, a pessoa que se submete a uma relação de trabalho mascarada, que seria a relação de prestação de serviço por recibos verdes, por abertura de atividade, ela estaria abdicando todo esse direito, e para conseguir depois caracterizar essa relação de trabalho e gozar desse direito futuramente, seja como indenização, seria um processo muito mais moroso e trabalhoso e caro, porque a advogada é pago e ela teria que correr atrás dos seus direitos. Então é muito importante ficar atento e identificar quando a relação de fato é de trabalho ou não e se submeter a uma relação de trabalho para garantir sua proteção. Além de que aqui em Portugal, para se protocolar um processo, mesmo que laboral, você tem que pagar a taxa judiciária, sob pena de processo nem ser analisado. O que você pode, de outro lado, é ir para a Segurança Social e fazer um requerimento de proteção jurídica para que você tenha o que seria a gratuidade judiciária aqui em Portugal. Mas lembrando que é um processo que aqui em Portugal os advogados não costumam fazer de forma gratuita. Então você, enquanto trabalhador, caso esteja na situação, você vai ter que contratar um advogado ou procurar os oficiosos. Aí tem outros instrumentos que você também pode. Tem os oficiosos, tem a própria Segurança Social pode nomear um advogado para você e lhe representar. Mas o ponto é que isso tem um desgaste nem que seja emocional de se tentar resolver, além do tempo de espera, que muita gente não pode esperar. A gente está presumindo aqui que a gente está falando de contratos de muita monta, que as pessoas têm uma liberdade financeira, econômica, ganham bastante, um gerente de banco, por exemplo. Mas se você está trabalhando no terceiro setor, ganha um salário mínimo, cada salário aqui em Portugal vai contar para a sua subsistência. A gente está vendo hoje assim, um aumento de inflação aqui na Europa que nunca foi visto nos últimos anos, grande parte em face da guerra, em face das políticas internas e externas que estão ocorrendo, mas o ponto é, o dinheiro aqui em Portugal cada vez significa menos. De modo que um contrato de trabalho vai poder te garantir uma segurança de que você vai poder, por exemplo, assumir um contrato de arrendamento. O contrato de trabalho, por exemplo, também vai facilitar o financiamento do veículo. Você vai poder comprovar a sua renda de forma mais apurada. Você vai poder, por exemplo, financiar um imóvel porque você tem contrato de trabalho, você tem laboralidade, você tem mensalmente ali aquela retribuição. Então, assim, o contrato de trabalho é muito bom para o trabalhador. E de um modo que, por mais que isso pareça estranho, é também muito bom para a sociedade, para a empresa. Ambas as partes ficam absolutamente protegidas por ele. E é nossa recomendação que tantas sociedades não tentem mascarar o contrato de trabalho através da emissão de recibos verdes. Isso é uma anomalia. Recibos verdes é feito para nós, advogados, é feito para quem é arquiteto e vai fazer uma prestação de serviço específica de uma casa. O contrato de trabalho é feito, exato, engenheiro para visitar uma obra. Para um fotógrafo profissional que vai fazer ali um serviço no casamento e oferir renda, como é que ele declara essa renda? Recibos verdes.
Agora, se de fato você vai para a empresa, tem horário para chegar, horário para sair, você tem chefe, tem subgerente, se você chegar, você quer a maior prova de que você trabalha num canto, chega uma hora atrasado. Se houver reclamação, você provavelmente vai ser funcionário. Se você chegar uma hora atrasado e aquilo não lhe causar um prejuízo direto, é um bom filtro para saber se de fato você tem uma relação de trabalho ou não. Eu sempre costumo falar assim, eu, por exemplo, sou advogado, se eu preciso chegar uma hora atrasado na reunião, eu ligo pro meu cliente e falo, olha, eu não vou poder chegar às 14, vou chegar às 15, houve uma audiência que está demorando. Meu cliente, na pior das hipóteses, vai ficar meio chateado, talvez desconfortável com aquilo, normalmente se compreende, porque nós não temos como cumprir muito às vezes a agenda, porque nós dependemos sempre de outros órgãos, institutos, mas não vai haver ali uma diminuição no meu salário, no meu pagamento, ou talvez eu perca o contrato, se isso é uma coisa reiterada, né, por inaptidão minha, mas vai haver ali um contrato de prestação de serviço ou o seu cancelamento, a sua denúncia por até um motivo qualquer. Mas se você está numa situação em que você tem normas, regulamento interno, horário para entrar, horário para sair, horário pré-definido ali de refeição, se você tem um convívio com outras pessoas que estão mais ou menos naquele mesmo regime, e o seu regime de trabalho, nesse caso, parece muito com os seus colegas, quero lhe dizer que você está, de fato, num contrato de trabalho e que você, inclusive, deve contribuir pela categoria A. Isso é muito importante porque isso vai trazer reflexos para você em todos os aspectos, seja de ordem de renda, para demonstração da capacidade contributiva do imposto de renda, seja para a segurança social, seja para a sua vida, seja para o seu bolso de férias, seja para o seu processo migratório. O processo migratório vai ser pelo 88 ou 89, dependendo se for contrato de trabalho ou a prestação de serviço através de recibos verdes. Isso tudo muda a forma de você levar essa comprovação junto ao CEF, isso muda a forma de você residir em Portugal, de modo geral. Então, fica a nossa recomendação para que se cumpra de fato a forma sobre a substância, no sentido de que é necessário que se dê forma correta às coisas que são feitas de fato, ou seja, tornar as situações de fato de direito. Isso, na verdade, é uma proteção para todas as pessoas e é dever do advogado corrigir e atuar no sentido da proteção dos direitos sociais, neles incluídos o do trabalhador, e nos direitos sociais, neles incluídos também o da empresa. Então, se você é trabalhador ou se você é empresário, tem alguma dúvida quanto à sua relação, se busca regularizar isso, busca assessoria do advogado e continue acompanhando nossos vídeos, que sempre estamos aqui à disposição para dar mais informações e esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima.